Durante o período regencial, observamos a eclosão de vários levantes que questionavam a autoridade exercida pelos novos mandatários do poder. Ao manter a estrutura política centralizadora do governo imperial, os regentes apenas eclodiram a forte insatisfação que se dirigia contra o autoritarismo da época. Vale ainda lembrar que nessa mesma época os quadros do exército brasileiro eram bastante limitados e não poderiam controlar todas as situações de conflito. Buscando resolver tal situação, os dirigentes da regência autorizaram a criação de um novo organismo armado para assegurar a estabilidade política do país. Em agosto de 1831, a Guarda Nacional foi criada com o propósito de defender a Constituição, a integridade, a liberdade e a independência do Império Brasileiro. Além disso, pelo poder a ela concedido, seus membros deveriam firmar o compromisso de sedimentar a tranquilidade e a ordem pública. Mas será que foi isso mesmo? Será que a Guarda Nacional era uma instituição tão nobre, tão honrada, tão justa, que sempre tratava todos de forma igual e defendia todos baseado em suas ações? Se você acha que sim, então você está errado. A seguir, vamos ver como a Guarda Nacional foi utilizada como instrumento de repressão contra a população negra na época do período regente. Como vimos anteriormente, a Guarda Nacional foi estabelecida como uma força de segurança que deveria atuar em nível local e regional. Sua estrutura era composta por homens livres, em sua maioria, e foi organizada sob a premissa de que as elites locais teriam controle sobre suas próprias forças de segurança. Ou seja, ela tinha um caráter descentralizado, sendo liderada por figuras locais de poder, como os grandes proprietários de terra e líderes políticos regionais. Basicamente, homem, branco, hétero, rico e conservador. E com todas essas características, claro que eles iriam odiar e destratar qualquer um que não fosse semelhante a eles, que na época eram os negros. A relação da Guarda Nacional com a população negra foi profundamente marcada pela escravidão e pelas tensões geradas pela luta pela liberdade. Os negros, em grande parte escravizados, constituíam a base da mão de obra no Brasil, e eram a maioria da população em várias regiões. Quando houve movimentos de resistência, como revoltas de escravizados ou quilombos, a Guarda Nacional desempenhou um papel crucial na repressão desses levantes. Por exemplo, durante o período colonial e o Império, houve várias revoltas de escravizados, como a Revolta dos Malês, a Revolta dos Canudos, e as constantes tentativas de fuga e resistência nos quilombos. Em muitas dessas situações, a Guarda Nacional foi mobilizada para garantir que as revoltas fossem esmagadas e os escravizados fossem capturados ou mortos. Ela era, portanto, uma força para garantir a manutenção da ordem escravocrata. Um dos exemplos mais emblemáticos foi a atuação da Guarda Nacional contra os quilombos, como o Quilombo dos Palmares, no século XVII, que foi destruído após intensas campanhas militares. Embora a Guarda Nacional não tenha sido responsável diretamente pela destruição do Quilombo dos Palmares, já que este ocorreu antes de sua fundação, o espírito repressivo e punitivo dessa força foi o mesmo que atuou contra os quilombos no século XIX. Durante o período de abolição da escravatura, a Guarda Nacional também teve um papel em reprimir movimentos abolicionistas, muitas vezes associados à população negra e seus aliados. Organizações e líderes como os libertadores de escravos e figuras abolicionistas enfrentaram a resistência da Guarda Nacional, que muitas vezes se alinhava com os interesses de grandes proprietários de terra e da elite branca, dispostos a manter o status quo. A atuação da Guarda Nacional não se limitava apenas a combater rebeliões ou a prender fugitivos. Ela também era uma força utilizada para manter o controle nacional nas cidades e no campo. Em contextos urbanos, por exemplo, a Guarda Nacional frequentemente realizava operações para reprimir qualquer manifestação considerada subversiva, incluindo aquelas em que negros, mesmo livres, participavam. Em muitas situações, negros livres eram tratados como suspeitos apenas por sua condição racial e eram alvo de violência. A atuação da Guarda Nacional foi decisiva na preservação de sistema social que mantinha a escravidão e marginalizava os negros, mesmo após a abolição da escravatura. O legado de repressão racial permaneceu nas práticas policiais, que continuaram a tratar a população negra com hostilidade, estigmatizando-a como criminosa e subversiva.